Well, não sei falar inglês, né? Então, muito bom dia, meu nome é Mauro. Eu tá aqui, irmãos, é surreal. Eu não podia nem imaginar nos meus sonhos mais loucos e podia estar aqui de novo e podendo falar com vocês. Né? Mas é emocionante poder estar de volta em Belo Horizonte depois de tantos anos. Eu fico emocionado de lembrar de quanto Deus cuidou de mim aqui e me amadureceu como homem, como discípulo, me preparou, na verdade, para a vida. E muito do que eu fui preparado foi aqui em Belo Horizonte. E poder estar aqui de novo é um presente dele. Eu agradeço a Deus por ter a saúde de poder voltar aqui hoje e estar com vocês. Eu sou casado, minha esposa chama-se Jean. Eu tenho uma filha de 13 anos, o nome dela é Amanda. Nesse ano eu completei 24 anos como cristão. E esses são alguns números para vocês. E nesse ano também a gente completou 10 anos que a gente mora na Califórnia, nos Estados Unidos. A gente faz parte da igreja de Orange County, condado de Orange, né, que chama, que fica entre Los Angeles e San Diego, na costa oeste dos Estados Unidos. A gente faz parte de uma igreja muito madura, uma igreja, eu me considero muito privilegiado de poder estar lá. É uma igreja de 600 membros, temos 2 presbíteros muito fiéis e muito sábios. Nós temos o privilégio de poder ter no nosso grupo de membros alguém que vocês devem conhecer muito bem, já ouviu falar do Gordon Ferguson. Ele é autor de vários livros da igreja, da DPI, que você já deve ter lido. Ele está lá e, coisa de uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, ele prega. Também quem faz parte do nosso convívio é o Bruce Williams, que é basicamente o irmão que lidera todo o nosso movimento atualmente. Os pais dele são parte lá dele. Nós temos um ministério muito forte de solteiros e a gente tem visto muitos filhos de discípulos serem batizados, mas não se engane, as necessidades são as mesmas, as lutas são as mesmas, porque todos nós fazemos parte da família de Deus em todos os lugares do mundo e não é nada diferente do que cada um passa aqui em Belo Horizonte. A gente tem recebido muito amor de todos por lá e temos criado amizades muito fortes com todas as famílias, com muitas famílias, eu quero dizer. A minha filha Amanda, ela está iniciando algumas conversas com a mentora dela para começar a estudar Bíblia. Ela tem 13 anos. A igreja é obviamente incrível, mas eu não consigo me ver em outro lugar morando, mas com certeza meu coração é brasileiro. Eu sei que vocês podem perceber muito claro que eu sou brasileiro. É engraçado, as pessoas me perguntam, né, e talvez, se você estava pensando em perguntar isso depois do convívio, eu já posso te dar algumas respostas. As pessoas sempre chegam e falam para mim, mas então você mora lá, né, como é que você compara, né, os Estados Unidos com o Brasil, né, é muito diferente, né, como você se sente, né? E a melhor resposta que eu posso te dar é a resposta que um rapaz brasileiro que estava estudando na escola que a minha esposa trabalha, na universidade onde ela trabalha, ela chegou um dia para esse rapaz e falou, então, Felipe, você está fazendo intercâmbio, né? Você está aqui já nos Estados Unidos há uns 3 meses. Como é que você sente, né? Qual a diferença você vê aqui nos Estados Unidos com o Brasil, né? E eu faço a resposta dele a minha, né? A minha resposta que eu tenho, ele falou assim, olha, os Estados Unidos é legal, viu? Não é uma porcaria. Comida, os Estados Unidos é legal, é uma porcaria. E o Brasil? O Brasil é uma porcaria, mas é legal. É a melhor resposta mesmo. Não que eu acho que o Brasil é uma porcaria, acho que tem muito para melhorar, obviamente, mas eu sinto muita saudade. Meu coração é brasileiro. Eu tô lá,
Eu fico esquentando a orelha da minha esposa, falando, Belo Horizonte era isso, puxa, os bate-papos, tinha vaca atolada, nossa, bom demais. queijo, couve, o frango do quiabo, cheio de saudade, não sei o quê, puxa, Praça da Liberdade. De fato, meu coração é brasileiro. Vira e mexe, me pego falando umas gírias, né? Falando... Ninguém entende porque eu estou falando aquilo. Eu falo trem pra caramba lá também. Ficou, né? Agora você pode perceber que guardou no meu coração. Eu carrego muitas lembranças, né, de Belo Horizonte, de todos os sofrimentos da gente lá na República, lá na Rua Resedar, em Santa Efigênia, o albergue que a gente ficou, né, as pessoas malucas que moravam por lá também. E com certeza, agora eu estou visitando São Paulo, né, estou passando tempo lá com os meus pais, e eu pensei, dessa vez não tem jeito, eu tenho que ir para Belo Horizonte. Especialmente depois de ter visto o vídeo que vocês gravaram para mim. O Marcos levou no começo desse ano, ele foi lá visitar a gente. Eu vi o vídeo de vocês, eu posso dizer para vocês, irmãos, eu fiquei tão encorajado. Foi um momento muito difícil da minha vida e assistir aquilo, de fato, foi assim, como se Deus estivesse falando comigo e me dando uma injeção de energia. Eu queria muito agradecer pela demonstração de carinho e todo o amor que vocês têm tido nas orações também. Foi muito marcante para mim assistir aqui. Eu queria agradecer pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco da minha vida hoje. Eu espero que, de alguma maneira, os desafios que eu e minha família temos passado nesses 10 anos possam, de alguma maneira, ajudar você e te encorajar na sua caminhada pessoal com Deus. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, começando no versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu queria salientar essa última parte dessa escritura, onde o autor fala, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós temos uma corrida proposta para cada um de nós. Na tradução em inglês é corra a corrida que será. É uma corrida que é determinada, colocada para você. O que eu quero dizer isso é, eu tenho uma corrida pessoal até os céus para correr. Você tem uma, seu vizinho tem uma. Cada pessoa tem uma corrida pessoal. A minha não vai ser apropriada para você e a sua não vai ser apropriada para mim. Deus desenhou especialmente para você o que você tem que passar. E qualquer coisa que você esteja passando agora faz parte da corrida que Deus tem para você. Vou falar um pouco da minha. A gente se mudou para os Estados Unidos em 2004 por causa de família. Os meus sogros, a minha esposa, quer dizer, os pais dela moram nos Estados Unidos já há mais de 20 anos e eles estavam começando a se aposentar e eles não têm nenhuma família lá. E você sabe, né, na época, começando a ficar velhinho, começando a precisar de mais ajuda dos filhos, né, e eles também não falam inglês direito, e a vida começou a ficar mais complicada para eles. Então, já faziam mais de 16 anos que a Cidinha morava no mesmo país que os pais. E o coração dela andava muito pesado, muito triste, né, por não poder estar lá. Especialmente se alguma coisa acontecesse, né, ela não ia poder estar lá, porque a família dela, ela e a irmã dela, que ela tem, moram aqui no Brasil. Então era uma fase também onde aparentemente tudo favorecia para a gente ir lá. Eu estava desempregado,
estava estudando para concurso público e a Sudinha não estava muito feliz no trabalho dela. Então, e também ela já era residente dos Estados Unidos, ela tinha o green card, né, para poder morar nos Estados Unidos já há muito tempo. Então todas as coisas assim favoreciam para a gente poder mudar tranquilamente para lá. Nós consultamos alguns advogados lá e eles disseram que se a gente se mudasse para lá, o processo para acionar uma cidadã americana iria ser rápido, porque ela já tinha tantas que qualificava ela para ser uma cidadã. E eu, como marido, eu iria ganhar minha residência assim que ela se tornasse cidadã. Então o que nós fizemos? Nós vendemos tudo, obviamente pedimos conselhos e fomos encorajados a mudar. Vendemos tudo no Brasil. Eu venho fazendo bazar lá na garagem da minha casa, vendendo cada coisa, preço de banana para poder juntar dinheiro, para poder mudar. Nós nos mudamos. Beleza, nos mudamos e fomos falar de novo com a advogada, e a advogada falou que cometi um erro. Infelizmente, o período que você passou trabalhando aqui nesse lugar, que eu achei que seria possível contar como tempo de o tempo certo para você se tornar cidadã, não pode ser contado, você vai ter que esperar mais 5 anos para se tornar cidadã. E honestamente, irmãos, eu fiquei bem desapontado, bem decepcionado. Eu não imaginava aquilo. Lutei muito, pedimos conselhos novamente para os irmãos, advogados, e conselhos eles falaram: olha, espera 5 anos, não tem problema. Muitas pessoas fazem isso. A lei não é severa nesse sentido, ela tem direito, ela vai se tornar uma cidadã. O advogado falou que decidimos ficar. Só que eu passei 5 anos, quase 6 anos sem poder trabalhar. Eu não podia ter uma permissão de trabalho. Eu não tinha direito nenhum, basicamente. Então, eu poderia trabalhar debaixo dos panos, mas a minha consciência não me permitiu fazer isso. Eu não acho certo, não vou me sentir em paz fazendo isso. Até tomei a decisão pessoal de não dirigir, porque eu também, em teoria, não poderia dirigir. Eu poderia, como muitos fazem, né, dirigir sem a licença, mas se eu fosse pego, eu teria muitos problemas. Eu também decidi não fazer isso. Então, passei quase 6 anos sem fazer muita coisa. Eu tomei a decisão de estudar, né, de aprender o ofício que eu trabalho hoje, com que eu trabalho hoje, e cuidar da minha filha, porque a Amanda, na época, ela tinha 3 anos só. Então, foram épocas muito difíceis, muito estressantes, assim, como homem, não podendo prover para minha família, não podendo ser o principal provedor da minha casa, me fez sentir muito mal, me fez sentir muito estressado. E para piorar, em 2007, eu comecei a sentir uma dormência no lado do meu rosto. E eu fiquei gripado uma época e fui no médico, porque o meu ouvido estava cheio de fluido. Eu fui lá para drenar esse fluido e mencionei assim, eu lembrei, e mencionei para o médico, eu falei: olha, eu estou sentindo uma dormência aqui do lado do meu rosto, que vem e vai, né? Não é toda hora. O que seria, né? Ele pediu para tirar uma radiografia, uma ressonância magnética, na verdade. E a ressonância magnética acusou que eu tinha um tumor de 5 centímetros na base do meu crânio, atrás do meu sinus, do osso aqui da frente, né? Perto assim da base do cérebro. Eu teria que passar por uma cirurgia para retirar esse tumor. Só que a cirurgia trazia em si muitos riscos. Eu acho engraçado que os médicos americanos são extremamente sinceros, né? Como eles não querem saber de serem processados depois, tipo, não diga que eu não avisei, eles falam tudo para você que pode acontecer com você. Falam: olha, se eu fazer a cirurgia, eu já vou dizer para você pode morrer nessa cirurgia. Se você não morrer, você vai talvez ter um derrame cerebral e vai te paralisar metade do corpo. Talvez você não vai ser mais capaz de mastigar normalmente, você vai ter que ser alimentado por uma sonda. Talvez você vai ficar desfigurado. Talvez você vai ficar paralisado no lado do corpo. Talvez um monte de coisa. Eu fiquei super assustado. Do diagnóstico até a época da decisão que a gente fez, foram-se meses para a gente. A gente buscou segundas opiniões
fomos atrás de vários médicos, gastamos muito dinheiro atrás de outros médicos, né, para receber, para saber qual o rumo a seguir, né, se a gente faria essa cirurgia ou não, tentaria outros métodos. Então a gente decidiu fazer a cirurgia. 24 de julho de 2007, fiz uma cirurgia de 14 horas. 14 horas de cirurgia. Depois dessa cirurgia eu tive complicações, se desenvolveram coágulos no meu pulmão, e que se um desses coágulos fosse parar no meu cérebro eu iria morrer. Foi muito estressante. Nesse tempo todo a Sudinha, minha esposa, sofreu bastante também. Mas graças a Deus, depois de um tempo eu me recuperei da cirurgia e tive que fazer uma sessão de várias sessões, quase um mês fazendo radioterapia, recebendo feixes de raio-x muito fortes aqui no meu rosto. E depois disso eu me curei, né? Passou um tempo, eu comecei a me sentir bem melhor e graças a Deus eu passei assim muito tempo saudável. E nesse tempo, em 2010, eu consegui completar o período necessário, né? A minha esposa se tornou cidadã, passou os 5 anos, 4 anos, ela pôde obter a cidadania, me tornei residente, a situação ficou totalmente legalizada e eu fui começar a procurar emprego. Passei um ano procurando emprego, porque a economia dos Estados Unidos estava muito em baixa e eu não conseguia achar nada, eu fiquei muito deprimido por causa disso. Mas depois de um ano eu finalmente consegui achar um emprego. Vou contar mais a respeito disso também, que foi bem interessante. Até chegar em janeiro de 2013, do ano passado, quando eu comecei a sentir uma dor aqui na minha cintura aqui do lado, eu fui no médico novamente, fizemos novas radiografias, aí o tumor tinha voltado, ele voltou nos meus ossos. Eu tenho atualmente 4 tumores na minha pelvis e 12 tumores na minha coluna. Eu tive metástases e elas estão todas lá. Sendo que uma desses tumores na minha coluna, ele também já estava bem grande, ele estava a ponto de tocar na minha medula. E se tocasse na minha medula, eu ia perder o movimento das minhas pernas. Então nós tivemos que fazer outra cirurgia para remover esse tumor. Foram mais 5 horas de cirurgia. Eles colocaram vários pinos na minha coluna e 2 barras de ferro também para estabilizar. Depois eu tive que passar por mais sessões de radioterapia no local e na cintura também para tentar encolher os tumores. E atualmente eu estou fazendo uma quimioterapia oral. Eu tomo uma pílula por dia que graças a Deus aparentemente tem funcionado. Meu último exame mostrou que os tumores diminuíram um pouco e alguns não cresceram, se estabilizaram. Tenho vivido os melhores dias, graças a Deus. Por isso que eu tomei a decisão de vir para cá, porque eu tenho tido saúde. Falei, uau, vou aproveitar e vou buscar tudo que eu tenho direito. Vou viajar, vou tentar encontrar com a igreja dessa vez. Amém? Vai ser fantástico. Mas, infelizmente, segundo os meus médicos, o tratamento que eu estou fazendo não visa cura. Porque não há cura, no meu caso. É só paliativo, como eles falam. É um tipo de tratamento que só procura prolongar a sua vida. Não existe uma terapia certa para me curar. A única coisa que eles estão fazendo agora é buscar estender a minha vida o máximo possível. Minhas reações durante esse tempo, eu posso dizer para vocês que eu não desejo isso para ninguém. Eu me revoltei muito com Deus. Eu lembro de ter passado uma semana andando pela minha casa, chorando, gritando, literalmente gritando com Deus. Eu não achava justo. Eu não tem sentido algo assim. Eu nunca usei drogas na minha vida, nunca usei álcool, não há histórico de câncer na minha família. Eu nunca fui promíscuo. Eu me casei com a minha primeira namorada na minha vida, que é minha esposa. O primeiro beijo que eu dei a uma mulher foi na minha esposa, no dia do meu casamento.
larguei tudo para vir para cá, para Belo Horizonte. Trabalhei como integral no ministério por 4 anos. Tenho buscado ser zeloso todos os dias na minha caminhada com Deus. Tenho buscado educar minha filha no caminho do Senhor. E não é justo para Deus. Não faz sentido nenhum. Isso não é. Ou você gosta de ver as pessoas sofrerem, ou você não existe. Eu falei isso. Muitas vezes eu fico tentado a falar isso. Mas eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você vai passar por isso na sua vida, é melhor passar por isso como cristão. Amém. Amém. Conhecendo o que você conhece sobre a Bíblia, tendo passado pelo que você passou, todo o processo para você ser batizado, e você sabe que você foi lá até o fundo do poço e viu quanto você errou, e quanto você pecou, e quanto você ofendeu a Deus e você foi perdoado, e quanto você hoje tem o Espírito de Deus. Se você vai passar por isso que eu estou passando, é melhor que você passe como discípulo. Amém. Homens nesse mundo, como você tem escutado nas notícias, têm se suicidado. Atores famosos se suicidaram porque eles têm a aparência de tá tudo bem, sou bem sucedido, faço sucesso em Hollywood, tem muito dinheiro, mas lá dentro a coisa está podre e são deprimidos. Se eu não tivesse a Deus, irmão, suicídio não ia ser uma má opção. Se eu não seguisse a Deus e se eu não conhecesse o que me é prometido para depois dessa vida, suicídio ia ser uma boa opção. Porque talvez, eu não sei como vão ser meus últimos dias. Se eu vou estar estirado numa cama, com um aparelho para me ajudar a respirar, paralisado. Eu não quero isso. Quem quer isso? É melhor me matar de uma vez. Mas eu sou um discípulo e eu jamais vou fazer isso. Porque eu não tenho direito de fazer isso. Eu não tenho o poder para decidir isso. Quem tem é Deus. Mas essa é, infelizmente, a opção que os homens e mulheres que não têm a Deus flertam com esse pensamento e acabam seguindo por isso para acalmar o sofrimento. Mas não é uma opção para nós. Deus tem me ajudado a ter paz. Tem sido um processo. Não foi da noite para o dia. 8 de agosto se fez 1 ano que eu fiz a cirurgia. E tem sido um processo de 1 ano, alguns meses, até 1 ano, para eu conseguir ter paz no meu coração e hoje aceitar e falar, uau, ter vivido dias fantásticos no meu relacionamento com Deus. Por quê? Algumas coisas que me ajudaram a ter paz. Com certeza orar. Sinceramente. Falei, Deus, eu não tenho nada para esconder. Eu vou falar tudo que eu sinto. Na verdade, eu sinto que você não está comigo. Na verdade, eu sinto que você não existe. Eu acho que você é malvado. Você tem prazer em me ver sofrer. Você tem prazer em ver pessoas sofrendo. Mas a partir do momento que eu comecei a falar isso, o Espírito começou a me consolar. Uma emoção, assim, um sentimento forte. Expressa o que você sente na luta que você está passando. Vá pro alto das mangabeiras, abaixo das mangabeiras, mal isolado, grita, expressa, deixa sair tudo. Com certeza, Deus está ouvindo. Ele quer que você faça isso, porque Ele quer que você vá profundo, seja profundo com Ele. Ele quer que você se conecte com Ele. Ele quer que você se apresente diante dele totalmente nu, espiritualmente. Fala, eu sou isso. É isso que eu sou. Pecador, revoltado, desanimado, sem esperança. É isso que eu sou. Me ajude. E Ele vai responder. Amém. Seja vulnerável, se você quer ter paz. Seja vulnerável com as pessoas que você ama. Por isso que a igreja é tão importante. Não dá para você ser
uma ilha dentro da igreja, sem ninguém de sua volta. Precisamos uns dos outros, irmãos. Precisamos, especialmente os homens. Os homens precisam abrir seus corações para outros homens. Não pense que você consegue levar tudo sozinho. Você vai ficar deprimido. Você vai voltar para as drogas, talvez. Você vai voltar para o álcool. Se você não abre seu coração com os irmãos e fala dos seus pecados e confessa os seus pecados. O fardo é muito pesado para se levar sozinho. Exatamente o que Satanás quer, que você leve o fardo sozinho. E você não vai aguentar. Eu sou grato aos irmãos lá. Eles têm me visitado, os irmãos e as irmãs têm levado refeições para a minha família. Isso foi mais depois da minha cirurgia, porque estava difícil coordenar tudo e cozinhar. Famílias vinham todos os dias trazer comida em casa, para que a gente não tivesse que se preocupar com aquilo. As pessoas se reuniram na sala de estar da minha casa, puseram as mãos sobre mim para orar por mim. Eu sou grato ao Marcos e Denise, que foram lá também participar do encontro dos brasileiros para me encorajar. O Alcides e Leslie vieram também. Vocês lembram do Otto e da Gabriela também? Eles vieram do Canadá para me ver. A Inês apareceu lá também. Todos muitos de vocês conhecem. Um casal de San Diego também brasileiro. O James e a Kelly. O James estava lá, a Kelly não pôde vir na época. Mas todos eles foram. Meus irmãos, meus amigos, desses 20 anos, voltaram lá para estar comigo, me encorajar. Isso me ajudou a ter paz. Falei, Deus, puxa, como eu sou amado. O amor de Deus se demonstrou por meio do amor de vocês em mim. Me deu segurança de saber que Deus não é um maluco, que Ele não é sarcástico, que Ele não é malvado. E foi lá, para estar comigo. E falar, eu te amo. Eu vou mandar o Marcos lá, que ele é seu amigo. Precisamos uns dos outros. Sozinho não dá. O fardo é muito pesado. E nesse tempo também eu sou muito grato pela minha esposa, Sudinha. Estar grato e ter uma esposa cristã, irmãos, é um privilégio, né? É um tesouro. Eu não sei a qual ponto que você está no seu casamento, mas eu vou dizer para você, estar casado com um cristão, é um presente de Deus. A minha esposa, Sudinha, talvez ela não vai gostar que eu vá falar isso, mas ela tem quase 30 anos como cristã. Ela não é muito forte, ela já era forte, mas a maneira como ela tem crescido nesse tempo, passado por todas as lutas, me suportado, falando em inglês é suporte, significa suportar, me apoiado, né? Suportado também, ela me suporta bastante, mas ela tem tido um fardo muito pesado também para caramba, porque a mãe dela foi diagnosticada com câncer na mesma época. A mãe dela tem câncer no pulmão e no fígado. Está fazendo uma quimioterapia também e tem estado debilitada, mas o tratamento dela tem funcionado também. Eu sou muito grato da gente poder estar lá, porque o propósito pelo qual nós mudamos agora está valendo a pena. Porque os pais dela já estão beirando os 80 anos e tudo fica mais difícil, obviamente. Eles não falam inglês muito bem, então ela está lá administrando as contas dele, administrando a vida deles, cuidando dos médicos, né, das visitas da mãe dela no médico, e estando comigo também nas minhas visitas também no médico. Então eu sou muito grato pela minha esposa. E grato ao Marcos e a Denise, porque se não fosse pelo Marcos e a Denise, eu não estaria casado com ela, porque foram eles que me deram um pequeno incentivo para prestar mais atenção na amizade que ela tinha por mim. Legal, né? Eu sou grato a eles, porque quando o irmão ou a irmã te apresenta uma irmã espiritual, irmão, olha, tem coisa boa aí. Se você quer ter paz,
Faça de tudo para lidar com o estresse. Provérbios 4, 23. A Bíblia fala, né? Lida com os seus pensamentos. Porque a sua vida vai se basear neles. Né? Fala, guarde seu coração. Provérbios 4, 23. Tem um estudo que fala que 95% dos problemas de saúde é causado por estresse. O corpo estressado abaixa as defesas, o sistema imunológico cai e as doenças aparecem. As doenças oportunistas aparecem. As fraquezas tomam conta do corpo. Lidar com o estresse tem sido uma das coisas que eu tenho procurado fazer. Existem várias técnicas hoje em dia para fazer isso. Mas uma das coisas que meus médicos têm falado para mim é, Mauro, procura viver um dia de cada vez. Não se preocupa com os problemas lá na frente. É interessante porque Jesus falava isso. Cada dia basta suas próprias preocupações. E é o que o médico me falou. Se você está bem hoje, viva hoje. E fique feliz por você estar vivo hoje. Que você não pode controlar o que vai acontecer amanhã. A gente não tem poder nenhum, na verdade. Mas se você hoje está bem, viva hoje. Faça seus planos. Eu fiz o plano um dia. Eu estava bem e falei, quero viajar. Quero ir para os Estados Unidos, visitar a igreja. Vai! Não fica pensando, mas e se eu estiver doente, se eu estiver mal? Hoje você está bem, você está querendo, então planeja para ir. Se amanhã você não estiver bem, a gente vê o que a gente faz. Mas a mesma coisa, você tem seus problemas. Mas o que você pode fazer hoje, que está no seu alcance? Faça. Amanhã você não tem controle. Deixa amanhã para cuidar amanhã. Lida com o estresse. Eu tenho aprendido que quando nós estamos diante dos desafios, o importante não é a busca da solução imediata, resolver já. O importante é a atitude. Como você encara o problema que aparece, que bate na sua porta. O problema está lá, bateu na sua porta, você abriu. Oi, esse é o seu novo problema. Como você vai reagir? Você vai se apavorar? Você vai amaldiçoar Deus? Você vai reclamar? Você vai falar, pode vir. A gente vai lidar com você. Como você faz? Eu tenho aprendido que a atitude é mais importante. Quando eu fui diagnosticado da primeira vez, a minha oração junto com a Cidinha é que, Deus, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas durante todo esse processo, por favor, ajude-nos a ter a melhor atitude possível. Ajude-nos a agir como Jesus agiu. Não ficar desesperado, não ficar chorando, não ficar em pânico. Nos ajude a ter uma atitude correta perante cada desafio que apareceu. E Deus foi fiel. Ele nos sustentou. O que mais conta é a atitude como você enfrenta os desafios. Pensa em Daniel. O que aconteceu quando ele foi jogado na cova dos leões? Ele estava sereno, ele estava confiando em Deus. A atitude, ele tem uma atitude boa. Pensa em José. A atitude que ele enfrentou cada um dos problemas, das coisas horríveis que aconteceram com ele. Como ele enfrentou. Ele teve uma boa atitude. E Deus abençoou essa boa atitude. Se você quer ter paz também, pense e ore pelas pessoas que sofrem além de você. E vou dizer, irmãos, tem pessoas que sofrem mais. Mesmo eu estando passando por o que eu estou passando, sempre tem pessoas lá nos Estados Unidos que estão passando por coisas piores do que eu. Eu vou dizer para vocês, eu nunca vi tanto câncer como naquele país. Você pega a lista de oração na igreja, de cada 10 pedidos de oração, eu posso dizer que 8 é por motivo de câncer. Existe uma irmã na igreja, o nome dela é Raquel. Raquel Franklin. Ela tem um tipo de câncer de pele, onde a pele dela se reproduz muito rápido. E ela precisa eliminar essa pele.
Então existem dias que ela passa 8 horas tomando banho, raspando a pele. Ela tem 2 filhos pequenos. E ela não está participando da vida dos filhos, porque ela não sai do quarto. Ela não tem condições psicológicas para sair do quarto, porque a aparência dela, obviamente, não é muito boa. A mãe dela está cuidando dos filhos. O pai está cuidando dos filhos, ela mesma não pode. Ela tem estado muito deprimida também. Ela vai fazer agora, talvez, um transplante de medula óssea. Mas ela sofre muito. Tem uma menina, uma garota, o nome dela é Amber. Ela tem 14 anos e ela tem uma doença degenerativa, assim. Ela joga futebol. Ela joga muito bem futebol. Mas, de uma hora para outra, ela começa a ter ataques de dor nas juntas dela. E ela fica paralisada, gritando de dor. Os pais não sabem o que fazer. Pessoas com depressão também. Pessoas com problemas de cansaço, desculpa, eu estou conseguindo traduzir aqui, a fibromialgia, que chama, problemas de dores crônicas. Mas quando eu penso nessas pessoas e oro por elas, eu falo, uau, até que eu estou bem. Até que eu estou muito bem. Eu agradeço a Deus por estar como estou. E também busque a perspectiva espiritual do seu sofrimento. Foi isso que Jesus fez. Ele passou o ministério dele sabendo que um dia ele teria que morrer na cruz. Mas quando a coisa realmente começou a acontecer, Jesus, em toda a humanidade dele, como homem, ele sentiu a dor, ele sentiu o medo, ele sentiu o pânico. Ele foi para Deus para buscar entendimento. Ele pediu para Deus livrar ele do sofrimento. Talvez lá, como muitos de nós. Por quê? Tira esse cálice, afasta esse cálice de mim. Eu sei que o Senhor pode. Se tem uma chance, Deus, de fazer com que eu não tenha que beber desse cálice, por favor. Mas ele orou, ele foi para Deus. Como eu falei, ele orou, abriu o coração dele. Deus deu a força para ele seguir em frente. Mas Jesus, ele entendeu, não, ele tem que morrer para salvar as pessoas, para que as pessoas tenham uma chance de ser salvas, para que elas tenham o privilégio de um dia ter uma aliança com Deus. E eu tenho buscado entender por que eu estou passando por tudo isso. Uma coisa eu posso dizer, eu finalmente tenho conseguido ter uma ideia bem clara da eternidade. Honestamente, eu não sei se eu vou estar vivo até o final do ano. Eu estou bem hoje, mas eu não sei como é que vai ser daqui no próximo mês. Se alguma coisa voltar a crescer, eu realmente não sei. Então, a ideia de morrer e ir para o céu é algo muito real para mim, atualmente. E também eu acho que eu cresci em compaixão pelas pessoas que sofrem também, porque é duro, de fato é duro. Eu criei um ministério lá nos Estados Unidos de oração, a gente estava orando pelas pessoas, a gente tinha um ministério de oração especificamente pelas pessoas que estavam orando. E também me sinto grato por ter passado o que eu passei, estar passando o que eu estou passando, para poder de alguma maneira ajudar as pessoas que vão passar por isso a ter uma ideia de como encarar isso. Eu sou grato também porque eu passei por uma experiência fantástica em 2007, quando fiz a minha primeira cirurgia. Diante de todo o quadro que me foi colocado de que talvez eu não sobreviveria, eu lembro de ter estado com o irmão antes e confessado os meus pecados. Abri meu coração, confessei todos os meus pecados. Que podia ser a última vez. E literalmente, irmãos, quando eu estava na cama, na maca, preparado para ser operado,
eu via aquela máscara, né, que vem com anestesia para o gás para te fazer dormir. Quando a máscara tocou meu rosto, eu senti paz. Eu pensei, uau, de repente, daqui a um segundo eu vou estar com Deus. Que sensação fantástica. Que paz. Que leveza. Eu vou estar com Deus. Se eu acordar e passar a sobreviver, amém. Legal. Mas se não, eu vou estar com Deus. Uau! Depois de 20 anos, tudo aquilo que eu fui batizado, finalmente eu vou ver Deus. Foi a coisa que eu mais pensei. Eu não pensei. Não é importante para mim o fato de eu ter me formado na Universidade de São Paulo. Não era importante para mim o fato de eu ter conseguido minha residência nos Estados Unidos. Onde que eu ia conseguir. Não era importante para mim se eu tinha uma casa própria ou não. Se eu tinha juntado dinheiro ou não. Isso não passou na minha cabeça. Mas eu pensei, se eu não tivesse Deus, na hora que a máscara tivesse chegado no meu rosto, o que eu ia pensar? Eu ia pensar, para onde eu vou? O que vai ser de mim? Onde eu vou estar? Irmãos, é fantástico. Se você vai passar por isso, eu posso te garantir, você vai sentir uma paz enorme. Você vai estar feliz porque você vai estar com Deus. Eu voltei, graças a Deus, eu estou aqui para poder dar esse testemunho hoje. De repente Deus me permitiu estar vivo para poder encorajar vocês hoje. E as outras pessoas com quem eu tenho falado. Eu tenho falado isso para todo mundo. Né? A paz que você sente. Se você está prestes para morrer, por ser um cristão, é inigualável. Guarde isso. Lembre disso, por favor. Deus foi curando cada coisa, cada amargura que eu tive com Ele. Porque teve um determinado momento que eu, em vez de lembrar, pensar nos meus desafios, o Espírito me ajudou a lembrar das vitórias. Obviamente, ver os irmãos, como eu falei, trazendo as refeições, as irmãs, as famílias, eu senti o amor de Deus naquele momento. Em 2007, a Inês veio lá de outro estado, para a Califórnia, especialmente para cuidar dos meus pais, porque a Cindy ficava comigo no hospital. Meus pais estavam lá também, mas eles não tinham como se locomover. A Inês decidiu ir lá para estar com eles e dirigir eles para onde precisasse, para o hospital, para casa, para o supermercado, levando, servindo a gente. Eu falei, Deus, isso é fantástico. Deus estava me servindo no meio da noite. Deus me deu forças para aguentar todo o processo de tirar o green card também, que foi bem exaustivo. É muito estressante também. Você não sabe se vai dar certo, você não sabe se eles vão te aceitar, você não sabe se eles vão te deportar. Mas Deus foi dando cada coisa, né? Quando eu consegui a residência, pude começar a trabalhar, eu passei um ano procurando emprego, eu fiz tudo para procurar emprego, para achar um emprego, eu não conseguia. Mandei meus currículos, submeti meu currículo à análise dos irmãos, falar, muda aqui, muda lá, isso vai te ajudar. Nada. Fui em feiras de emprego, nada. Até que chegou um dia, onde eu orei para Deus e falei, eu fiz uma caminhada para orar e falei, Deus, isso está certo, eu fiz tudo, agora é com você. Eu falei, eu vou na frente daquela, é uma empresa que eu queria já ir, eu vou parar meu carro na frente dessa empresa, eu vou entrar lá dentro. E se você não me der um emprego, eu vou começar a duvidar que você existe. Eu entrei lá, né, eu conheci um pouquinho o rapaz, falei com ele, ele falou, legal, dá uma ligada daqui umas 2 horas. Aí eu fui lá, saí de lá, passou 2 horas, em vez de eu ligar para ele me ligou e falou, esse emprego é assim. Você começa segunda-feira, isso era uma sexta-feira, não, era uma quinta-feira. Eu tinha começado segunda-feira, só que tinha um problema. Nos Estados Unidos as distâncias são muito grandes. E o transporte público não é muito bom. Então você precisa de carro.
E eu não tinha carro, eu só tinha um carro. E a minha esposa usava o carro para ir trabalhar. Eu precisava de um carro. Eu tinha um emprego, mas eu não tinha como ir para o emprego. Eu tenho carro, o que eu faço? Só que aconteceu que o meu discipulador, na época, meu irmão, ele tinha ido para o Colorado para realizar a divisão dos bens da mãe dele, que tinha falecido no final do ano. Aí chegou sexta-feira e ele me liga: você está precisando de um carro? Porque era o carro da mãe dele, que faleceu. E eles iam agora dividir, né? E ele ficou com o carro. E ele ligou para mim: você está precisando de um carro? Eu falei: normal. E ele me vendeu por um preço bem de irmão para irmão, irmão na fé para irmão na fé. E eu tive meu carro, e eu podia trabalhar segunda-feira. Eu penso: puxa Deus provendo, sabe? Cada coisa. Deus dando. Por que eu tenho recebido? Bom, e mais uma coisa também. Eu fico até meio constrangido de falar isso, mas eu tenho que falar, porque foi um presente. Os irmãos lá nos Estados Unidos se reuniram e resolveram presentear a minha família com para nos encorajar, nos deram uma viagem. Nós passamos uma semana na Bahia, de graça, tudo pago. Eles quiseram fazer isso, juntaram uma vaquinha, até os irmãos do Brasil participaram, para encorajar a minha família. E eu me senti muito mal, porque eu questionei Deus. Eu falei: Deus, você sabe o que eu falei? Eu falei: retiro o que eu disse. Eu sou imbecil. Eu falo aqui. Pensei. Mas eu digo, não tem sido fácil, mas eu não estou dizendo para vocês que eu estou aqui hoje, eu estou, uau, incrível, fantástico, não, eu tenho meus dias bons e tenho meus dias ruins também. Felizmente eu tenho tido mais dias bons do que dias ruins. Mas a vida é assim. A vida tem dias bons e tem dias ruins. Mas é melhor que a gente passe pelos dias ruins e bons com Deus do que sem Deus. É melhor passar por isso sabendo que um dia nós vamos estar no céu. Amém. O céu é uma realidade para cada um de nós, como discípulos. Cada um de nós tem que correr a sua própria corrida. Deus desenhou uma corrida especial para você correr. Eu estou passando por isso que eu estou passando. Mas, irmãos, eu não sei o que é ter crescido sem ter um pai, sem ter uma mãe. Se você está passando por isso, eu sinto muito por você também. Eu não sei o que é perder um filho. Eu sei que alguns de vocês perderam filhos. Deus me poupou de passar por isso. Mas talvez não poupou você, porque cada um de nós tem a sua corrida. Eu não sei o que é passar fome. Eu não sei o que é ter um pai ou uma mãe alcoólatra, né? Mas talvez você sabe o que é isso. Eu não sei o que é ter um ente querido na prisão. Talvez você saiba. Eu não sei o que é passar por um divórcio. Nunca houve um divórcio na minha família que me afetasse. Talvez você tenha um divórcio que está te afetando, que te afetou. Mas uma coisa eu sei, eu estou tendo uma doença incurável e eu tenho aprendido algumas lições. Eu quero ajudar outras pessoas com isso. Você, com a sua luta, você precisa aprender por que você está passando por isso e ajudar outras pessoas. Ninguém pode me ajudar no sentido com o que eu estou passando. Você não pode sentir o que eu estou sentindo. Da mesma maneira como eu não sinto o que você sente por ter passado por passar por essas coisas que eu vi agora. Só você sabe. Só você sabe da sua tristeza. Mas Deus permitiu para você aprender com ela, para você crescer, para você evoluir como homem, como mulher de Deus.
e salvar outras almas, e servir de refrigério, ou de apoio, de suporte para outras pessoas. E tudo isso, irmãos, com muito amor, porque Deus nos ama. A nossa visão é limitada, mas a gente enxerga só o primeiro tempo. Deus enxerga o primeiro, o segundo tempo, a prorrogação e a começo do tempo. E não vai ser um 7-1. E sabe o que a gente vai ganhar? Desculpa, eu acho que é um assunto muito sensível para isso. De Belo Horizonte. A culpa foi de Marcos. Nós precisamos aprender com nossos desafios pessoais. Até eu digo que todos nós vamos estar no céu. Dando 5 ensinos, falando, valeu a pena. Muito obrigado por poder compartilhar com vocês hoje, irmãos. Eu amo muito vocês. Por favor, continue comigo e minha família nas suas orações. Obrigado.